Quanto rende R$ 1.000 investido nos 3 fundos imobiliários mais famosos da Bolsa de Valores? Se você também quer saber quem são esses 3 fundos imobiliários e quanto rende R$ 1.000, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar quem são esses 3 fundos imobiliários e também vou te mostrar se valeria a pena ou não investir em ambos os fundos imobiliários. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Rolfo Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, deixe o seu gostei nesse vídeo, pois vai me ajudar bastante também a ser divulgado para mais pessoas. E consequentemente você me acompanha por aqui, trago vídeo toda semana falando sobre mercado financeiro, sobre dinheiro e sobre diversos outros assuntos que podem ser do seu interesse também. O recado já está dado. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco a respeito de 3 fundos imobiliários que são consequentemente atualmente os 3 fundos imobiliários mais famosos aí na Bolsa de Valores, na nossa B3. Consequentemente, já deixo bem claro, né, que famoso no sentido de fundo imobiliário mais negociado. E se o fundo imobiliário ele tem uma quantidade elevada de negociação, consequentemente ele é bem procurado, a demanda é alta, a procura é alta por este fundo imobiliário. Ou seja, estamos falando da liquidez dos fundos imobiliários, da quantidade de negócios que são realizados em busca de compra ou venda destes fundos imobiliários. Então, eu separei os 3 fundos imobiliários que atualmente são os 3 mais negociados na Bolsa de Valores e eu vou falar um pouco a respeito, vamos olhar um pouco a respeito destes 3 fundos imobiliários e, consequentemente, também ver ali o que aconteceria se investíssemos R$ 1.000 nesses 3 fundos imobiliários. Beleza? E vamos direto ao que interessa, sem muita perda de tempo, não é mesmo? O primeiro fundo imobiliário do nosso top 3, eu vou mostrar 3 fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário do nosso top 3 de fundos imobiliários que são os mais famosos, consequentemente, temos aqui o nosso primeiro fundo imobiliário, que é o XPML11, um fundo imobiliário do segmento de tijolo, ou seja, o foco em comprar ativos que são tangíveis, que você pode encontrar o seu imóvel fisicamente ali em algum determinado local. E, consequentemente, aqui a estratégia do XPML11 é adquirir participação ou 100% de participação em empreendimentos voltados para shoppings. Ou seja, você provavelmente já entrou em algum desses shoppings que faz parte do portfólio do XPML11 e provavelmente nem sabia que faz parte desse fundo de investimento. E quando você investe nesse tipo de fundo imobiliário, você recebe aluguel diretamente dos espaços que são alocados para esses fundos imobiliários. Consequentemente, as lojas do shopping, né? Quando você vai no cinema, aquele espaço é locado. Quando você vai a um restaurante famoso dentro de um shopping center, esse espaço também é locado. Ou quando você vai comprar a sua camisetinha básica, a sua blusinha básica, em uma loja também conhecida, que geralmente você encontra em qualquer shopping center, também faz parte destes aluguéis que você pode acabar investindo e comprando e recebendo também aluguel de uma forma direta destes locatários, né, dessas empresas que alugam esse espaço. E o XPML11 tem o preço aqui de R$ 109,91 na data de hoje. E aqui vamos olhar principalmente, né, os seus dividendos. Pagou 9,6 em dividendos nos últimos 12 meses, um total de R$ 10,59. E o seu volume de negociação. Uma coisa muito interessante do XPML11, o seu tamanho patrimonial. É um patrimônio total de 6,1 bilhões de reais. Então é muita grana, tá? É 6 bilhões de reais em patrimônio. É muita coisa. É um patrimônio bem elevado, né? Um dos maiores patrimônios que nós temos aqui em fundos imobiliários. Além do patrimônio expressivamente grande, podemos ver que o seu volume de negociação aqui é de 16 milhões diariamente, né? A média de negociação diária deste fundo imobiliário é de 16 milhões. Atualmente, a maior média diária em negociações. Então, facilidade de comprar ou vender cotas, consequentemente, você vai ter nesse fundo imobiliário. E ele tem uma representatividade aqui em 4% do índice geral de fundos imobiliários. Como eu não vou me aprofundar tanto, né, apenas um resumo, se você tem interesse de pesquisar um pouco mais a respeito do XPML11 ou de outros fundos imobiliários, se você for aqui em portfólio, né, podemos ver informações a respeito de quais empreendimentos faz parte desse fundo imobiliário. Por exemplo, alguns shoppings localizados na Bahia, localizados em São Paulo, e são praticamente 16 shoppings em diferentes localidades. Até no estado do Amazonas você tem shopping center também. Então são vários empreendimentos que faz parte desse portfólio ali de 6 bilhões de reais. Consequentemente, você compra com R$ 109 e faz parte e acaba sendo dono de forma direta
destes imóveis também, através, é claro, da cota, né? Você comprou a cota, você é um cotista e faz parte desse grupo de investidores. E este é o primeiro fundo imobiliário, um volume de negociação expressivamente alto. O segundo, que consequentemente é o fundo imobiliário que possui mais investidores atualmente na Bolsa de Valores, é o MXRF11, um fundo imobiliário do tipo papel. Diferente do XPML11, que é focado, por exemplo, em shopping centers, aqui você tem um fundo imobiliário que possui a sua carteira predominantemente de CRI, né, que são cédulas ali de crédito imobiliário, que são títulos de dívida de financiamento do setor imobiliário. E o seu preço é de R$ 10,11, os últimos dividendos que o MXRF11 pagou foi de 12,8% nos últimos 12 meses. Isso está ligado aí à sua estratégia, né, pois títulos de CRI geralmente estão atrelados a taxas de juros um pouco mais elevadas e, consequentemente, esse retorno vem destes juros que são recebidos mensalmente. Diferente do aluguel que é recebido de imóvel físico, os títulos de dívida CRI, por exemplo, ou LCI, são através de juros, né? Você compra o título e, consequentemente, mensalmente você amortiza, recebe esses juros ali através da compra dos títulos. E, consequentemente, a estratégia do MXRF11 é essa. O MXRF11 tem um patrimônio de 3,2 bilhões, né? A metade quase praticamente ali do que o XPML11, um volume de negociação que é o segundo maior da Bolsa de Valores, de 10 milhões diariamente. Então é outro fundo imobiliário que você não tem problema com questão de compra ou venda, tem uma procura muito alta, por isso que ele é um dos mais famosos aí. E o número de cotistas aqui é o que realmente impressiona. Mais de 1 milhão de cotistas fazem parte ou possuem MXRF11 na sua carteira de investimento, porque é um ótimo fundo imobiliário, uma estratégia muito boa, uma gestão muito eficiente, e por esse motivo também que ele é o segundo, né, do nosso top 3 de fundos imobiliários mais famosos da Bolsa de Valores. Uma participação aqui representativa também de 3% do índice geral de fundos imobiliários, que é o IFIX, e é o segundo colocado do nosso top 3. E indo para o nosso terceiro colocado, com maior número expressivo de negociações e demanda de procura ou venda, é KNCR11, um fundo imobiliário que tem um perfil bem próximo do que o MXRF11. Em questão de diversificação, o MXRF11 é um pouquinho mais diversificado até que o KNCR, porque o MXRF11, além de investir em CRI, ele investe em participações de alguns outros fundos imobiliários e também possui terrenos e imóveis no seu portfólio. Ele tem um pouquinho mais de distribuição do que o KNCR11, que é um fundo imobiliário também muito conhecido, né, muito negociado. E o seu preço aqui de R$ 104,34. Os dividendos aqui de 12,18% nos últimos 12 meses. Podemos ver que você pode observar que MXRF11 e KNCR têm o mesmo perfil de investimento, mesmo perfil de estratégia e tem os rendimentos um pouco mais elevados, né? Podemos ver o seguinte também, o tamanho do seu patrimônio aqui de 5,7 bilhões de reais, o segundo maior patrimônio aqui dentre os três. Existem outros maiores? Existem, inclusive é da própria gestora Kinea também, né? Se você pesquisar todos os fundos imobiliários da Kinea, dificilmente você vai encontrar um fundo imobiliário que tem um patrimônio abaixo de 1 bilhão. A maioria é 3, 4, 5, 6, se eu não me engano, até 7 bilhões de reais tem fundo imobiliário que tem um patrimônio muito mais elevado. E o seu volume médio de negociação aqui é de 10 milhões também, né? Um pouquinho abaixo só do que o MXRF11. E é o terceiro colocado dentre os maiores fundos imobiliários, tanto em questão patrimonial quanto em questão de procura, facilidade e interesse do investidor. Quanto maior volume de negociação eu tenho, consequentemente eu digo que eu tenho uma maior procura, né? Um maior interesse em comprar cotas deste fundo imobiliário ou até mesmo na venda também. Então eles possuem uma quantidade muito grande de volume sendo negociado diariamente, né? Ao contrário de outros fundos imobiliários que geralmente têm uma negociação um pouco mais inferior. E aqui também a sua participação é de 5% em relação ao IFIX, então tem uma participação bem significativa também. Juntando aqui praticamente os três, dá um pouco mais até que 10% apenas com 3 fundos imobiliários, né? 3 fundos imobiliários representam praticamente 10% do índice geral de fundos imobiliários. E nós temos uma quantidade quase que infinita de fundos imobiliários, mais de 300 fundos imobiliários negociados em bolsa. E, consequentemente, esses 3 são os mais, né, pelo menos agora, atualmente, são os 3 mais negociados. E são ótimos fundos imobiliários também, né? Possuem bons dividendos, uma gestão eficiente, tanto que a NCR pela Kinea Gestora, quanto o MXRF11 pela própria XP, quanto o XPML11 também, que é um fundo também gerido pela própria gestora da XP Investimento.
ou, consequentemente, são duas gestoras eficientes, com ótimos fundos imobiliários, uma ótima gestão, e por esse motivo também, querendo ou não, são 3 fundos imobiliários muito interessantes para ter aí, provavelmente, sua carteira de investimento. Mas vamos olhar agora o que aconteceria, né, com o nosso investimento, se investíssemos ali aproximadamente R$1.000 durante 12 meses, o que teríamos de retorno? Qual seria o nosso retorno? Bom, eu estou usando como parâmetro o preço de 12 meses atrás até a data de hoje. Então, a projeção aqui foi feita com base na compra de cotas investindo R$1.000 lá há um ano atrás, há 12 meses atrás. E basicamente conseguiríamos comprar 36 cotas de MXRF11, né, que seria aqui algo próximo de R$360. Teríamos também 3 cotas de XPML11, com preço ali próximo de R$103. E compraríamos KNCR11 custando ali R$96,52 aproximadamente. Esses são os preços lá há 12 meses atrás. E durante esses 12 meses teríamos algumas variações em relação ao seu preço, né? Por exemplo, KNCR teria se valorizado 8% do seu preço, o XPML11 6,3% do seu preço e, consequentemente, o MXRF11 com a desvalorização de 7,6%. Uma média geral de variação de ganho de valor, né, das suas cotas aqui de 1,33%. Mas lembre-se que o valor teoricamente investido lá neste período seria de R$983, ou seja, ali pouco abaixo de R$1.000. E qual seria o nosso retorno, né, em questão de provento, de dividendos mensais que esses fundos imobiliários pagariam para nós? Podemos fazer uma análise aqui na aba de proventos também, quanto nós teríamos recebido. E o valor aplicado nosso lá, consequentemente, há 12 meses atrás, seria o equivalente a R$993,96, um pouco abaixo de R$1.000. Lembrando que eu distribuí ali aproximadamente 35-40% em média para cada fundo imobiliário, né? Um pouquinho mais, outro pouquinho menos, mas totalizando ali uma divisão bem próxima de 100%, né? Ou seja, R$1.000 dividido para 3 seria 300 e poucos reais para cada um, para ser uma carteira diversificada, utilizando os 3 fundos imobiliários. E o nosso dividendo, né, até o momento recebido seria um total aqui de R$116,31 investindo esses R$993. Se fizéssemos uma conta simples aqui para descobrir a nossa porcentagem, o nosso retorno em dividendos, podemos chegar a um valor ali aproximado, né? Podemos pegar 116, que foi os nossos dividendos recebidos, e dividir pelo nosso preço de custo. Lembrando que isso é um cálculo pelo custo, tá? Não pelo valor atualizado. Por exemplo, temos o valor de investimento e o valor de custo atual. O saldo atual bruto seria o quê? R$1.006. Seria o valor já com a valorização das cotas, por exemplo. Já o valor aplicado é o valor que nós pagamos lá no momento do investimento. Existe o yield, o retorno, por exemplo, pelo preço de custo e o retorno pelo preço atual. Pelo preço de custo é realmente mais fiel ao preço que você pagou por aquele ativo. Então pegamos aqui 993,96 e multiplicamos por 100. Vamos encontrar aqui a nossa porcentagem, que seria de 11,7% em média nos últimos 12 meses. Então o nosso retorno seria de 11,7% em proventos e mais uma variação aqui de 1,23% sobre o preço dessas cotas há um ano atrás. É um retorno dentro do que é esperado, né? Porque nós temos na carteira 2 fundos imobiliários de papel, que teve os seus rendimentos, né, sofrendo um pouco de redução devido às taxas de juros caírem também nos últimos 12 meses, e temos um fundo imobiliário de tijolo, que é uma XPML11, o primeiro colocado em questão de tamanho e de proporção de negociações ali, tendo uma média mais consistente dos seus dividendos, porém pagando um pouco mais, né? Nós vimos ali que a média de pagamento dos dividendos do XPML11 por ser tijolo foi um pouquinho abaixo dos outros por se tratarem de fundos imobiliários de papel. Seria uma carteira aí com 2 fundos imobiliários de papel e um de tijolo consequentemente, mas são ótimos fundos imobiliários. A questão é que o retorno não seria tão expressivo assim. Dentro do que vimos ali através desses dados, é que o retorno seria algo aceitável, né? Em média ali uns 12, algo próximo de 12,5%, considerando aí a valorização dessas cotas, que não foi tão expressiva assim. Uns se valorizaram um pouco mais, o MXRF11, por exemplo, estava muito caro, agora ele já está um pouquinho mais acessível. Talvez até um momento mais interessante para comprar ele agora do que antes, quando ele custava ali quase R$11. E ainda continua um pouco caro, né? O PVP de 1,3, abaixo de 1 ou próximo de 1,
ele se torna um ótimo fundo imobiliário interessante para comprar enquanto ele está barato. Dificilmente ele fica com PVP muito baixo, então pode ser uma opção para você ficar de olho. São ótimos fundos imobiliários, a verdade é essa. Ótima gestora, um patrimônio extenso, grande e diversificado, consequentemente, ótimos fundos imobiliários, não é à toa que são os 3 mais negociados atualmente na Bolsa de Valores. E aí, você tem algum desses 3 fundos imobiliários na sua carteira de investimento? Me conta aí qual desses 3 você tem ou qual deles você mais gosta se você investe em alguma dessas 3 opções que eu mostrei para vocês no vídeo de hoje. Bom, eu vou ficando por aqui e volto a qualquer momento com mais vídeo para vocês.